Olá, dona Fátima, tudo bem? Como é que a senhora vai? Dona Fátima, a gente hoje vai realizar os exercícios da terceira semana, tá? Que a gente discutiu, que a gente fez, noções de cidadania, Grécia, tal, né? Que a gente aprendeu. Então, vamos resolver hoje as atividades dessa semana, tá bom? Bom, a primeira está escrito assim, ó, pesquise em seu livro didático ou na internet a definição dos seguintes termos gregos: democracia. Bom, democracia a senhora vai fazer no caderno da senhora como a senhora tem feito, tá? A senhora coloca lá atividades, PET 2, semana 3, atividades, aí número 1, aí coloca A. Só pode colocar só a resposta mesmo, o que é democracia. Bom, a definição de democracia é governo do povo, tá? Onde todos são iguais, tá bom? Essa é a característica aí, a definição de democracia, tá? A senhora pode apertar pause para ouvir de novo ou voltar o vídeo, tá? Caso a senhora queira e precise, tá? Então, democracia, governo do povo, onde todos são iguais, tá bom? Política. A definição, né, de política é conjunto de interesses, né, onde a gente discute interesses socialmente, né? Isso é interessante porque a palavra política ela remete a na Grécia, né, a uma noção de nobreza, né, porque ser político era uma questão muito importante para a Grécia, para o grego, né, ser político, né, estudar a política, a oratória, como a gente discutiu dos sofistas, tal. Então, política é um termo bastante interessante, que é um conjunto de interesses, debate de interesses e tudo mais, né. Aristocracia. Aristocracia é governo dos melhores, tá? Aristocracia. Cracia sempre é poder, né? Então, poder do povo, democracia, aristocracia é poder dos melhores. E aí, nós temos um problema. Por quê? Aristocracia você pode escrever que é governo dos melhores. Beleza, mas o melhor, o que é o melhor nessa sociedade? Não estou falando da Grécia, porque na Grécia passou o período. A gente tem um período de aristocracia, depois a gente tem um período de democracia. Antigamente, o período de aristocracia era quem tinha propriedades, tá bom? Renda. E diáspora, a senhora já conhece a palavra diáspora, a gente já trabalhou ela, a gente viu a primeira diáspora grega com a invasão dos dórios e depois a segunda diáspora grega com a competição pelos territórios e tudo mais ali, e aí a galera começa a passar pelo processo de diáspora. E a definição de diáspora é o espalhar, né? É um povo que sai de um lugar e espalha para outros lugares, né? Diferente de êxodo. Bom, a 2. A senhora pode fazer a pausa do vídeo também antes de continuar para a 2, tá bom? Explique a diferença entre os gregos, desculpa, entre os genos e os demos na sociedade grega durante o período homérico. Bom, genos é um grupo gentílico, tá bom? De família, de gene, tá? A palavra genética vem de um gene. E é então o grupo de uma família, que é da mesma família que se junta ali, tá? E demo é povo ou grupo, um grupo de pessoas, tá bom? Então, genos, a diferença é que aqui é ligado à família e o outro é um grupo ligado à cidade, é um grupo de pessoas aleatórias. Não precisa ser da mesma família, né? Necessariamente da mesma família. Então, o genos é de gentílico, da família, da genética, e demos é um grupo de pessoas. Tá? Agora vamos para 3. Leia o trecho do artigo e responda. Olha lá, a ideia de uma história antiga foi desenvolvida por pensadores europeus do Renascimento. Para eles, a história antiga para eles era a história antiga do seu mundo. Mas é ainda a história antiga do nosso mundo? De fato, a própria ideia de história antiga representa uma visão europeia da história, um certo modo de ver a história mundial de uma perspectiva europeia, o que a gente chama de eurocentrismo, a Europa no centro das coisas.
Em escolas e universidades brasileiras, a história é ensinada com uma sucessão evolutiva que chega ao presente, seguindo certos períodos: pré-história, depois história antiga, a gente está inclusive vendo história antiga, a gente já viu pré-história, medieval, moderna e agora contemporânea. Só existe história na Europa. Até mesmo o Brasil e as Américas só são incluídos depois de sua descoberta pelos europeus. Isto é, só quando se tornam uma parte da história da Europa. O Império Romano, que constituiu a maior unidade política dentro do que chamamos de história antiga, inclui áreas que ninguém hoje definiria como europeias: o norte da África, parte do Oriente Médio, talvez a Turquia. Olha isso, então a história da Europa ela engloba várias outras regiões, né? E a gente chama isso de história da Europa. Bom, a versão da história antiga criada pelos europeus representa bem a história do mundo ou do Brasil? A do mundo, né? A do mundo. Porque essa visão, né? A versão de história antiga criada pelos europeus está falando deles e da onde eles conheciam e tal, e não especificamente do Brasil, né? Porque a história do Brasil existe, né? A história do Brasil antes dos portugueses existiam, né? É difícil encontrar documentos porque não eram culturas que alfabetizadas, né? Eles eram mais oralizadas, mas então nós temos aí uma versão de história antiga ligada mais à história do mundo do que a do Brasil, tá bom? Então, ó, história do Brasil. Desculpa. Então, como resposta, representa bem a história do mundo ou do Brasil? A do mundo, tá bom? E aí justifique. A história antiga não fala, não toca no povo brasileiro ou nas pessoas que moravam aqui no território onde hoje é o Brasil, tá bom? B. O que era considerado clássico ou antigo para os europeus do Renascimento pode ser considerado clássico para as pessoas da nossa sociedade também? E aí temos um problema. Eu acredito que sim, porque a nossa sociedade é colonizada por europeus, né? A nossa história é colonizada por europeus, africanos, na verdade, um monte de etnia, né? De grupos sociais, de grupos étnicos. Mas podemos considerar assim, a nossa história, né, a história do considerado clássico, antigo, como nossa história também. Porque as nossas referências culturais são elas. Então, acredito que sim. Né? Então, ó, o que era considerado clássico ou antigo para os europeus do Renascimento pode ser considerado clássico para as pessoas da nossa sociedade também? Sim. Porém, sim, porque nossa sociedade ela foi colonizada por europeus, né? Foi construída por europeus e, claro, também sociedade africana, etnias africanas e indígenas. Mas a influência europeia é gigantesca, né? E nós adotamos ela como nossa, tá bom? Bom, a quarta semana temos aqui, ó, a Grécia Antiga, militares de Esparta, formação. Bom, aqui já vai falar sobre Esparta e Atenas, e aqui eu tenho que conversar com a senhora e explicar certinho, tá bom? E também falar sobre Sócrates, a parte de filosofia que a gente não trabalhou ainda, tá? Então, vamos falar. Eu estou falando sobre Grécia, isso, sobre Atenas, então eu tenho que explicar sobre Esparta primeiro e depois eu explico para a senhora filosofia especificamente, e aí essas questões, tá bom? Fátima, por hoje é só, tá? A gente hoje tem o encontro lá, que a senhora sabe, tá acabando, né? No meio do ano acaba, então a gente já está perto aí de acabar. E a gente vai ter todo dia aí, né, como sexta-feira, uma aula presencial, quer dizer, ao vivo, né? Então tá bom? Fátima, um abraço para a senhora. A senhora pode voltar ao vídeo caso eu falei muito rápido, tá bom? Para compor essa resposta. Aí a senhora tira a foto e manda para nós depois lá. Tá bom? Um abraço para a senhora. Tchau, tchau.